Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 9. Esse mês todo a gente está fazendo a leitura de provérbios. E livro de provérbios é um livro de Salomão, do Antigo Testamento. E os livros de Salomão é para quê? Para que a gente adquira sabedoria, para a gente adquira prudência, inteligência, para que a gente saiba lidar com as situações do nosso dia a dia. A sabedoria, ela serve para todos os pilares da nossa vida. E apesar de ser um livro do Antigo Testamento, ser um livro muito antigo, é super atual, sempre. Por quê? Porque é um livro baseado em princípios. E não em regras, existe uma diferença. Bora, então dia 9, hoje a gente vai ler o capítulo 9. A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas. Então a gente tem inteligência, prudência, sabedoria. Eu lembro quando eu era criança, eu ia numa igreja que Marinha chama catedral. Chama, né? Aí tinha as faixas. E cada dia da semana falava sobre uma. Matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs sua mesa. Ou seja, está preparando, está organizando as coisas para poder ter o jantar. Enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se. Às vezes as pessoas confundem a pobreza com a humildade, a pobreza com a simplicidade. E a riqueza, a abundância com a arrogância. Vou te falar uma coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço mais pobres arrogantes do que ricos arrogantes. Aos insensatos ela disse, ela quem? A sabedoria. Bom dia maravilhoso. Vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. Por que tá falando que quando deixa a insensatez a gente vive? Rafa, a pessoa insensata está vivendo. Ela está vivendo como? O viver é viver em plenitude, viver em alegria, viver em abundância, viver em paz, viver no amor. Quem é inconsequente, quem não tem a sensatez para agir, a gente precisa ser intencional. A gente precisa conseguir analisar as circunstâncias, sair muitas vezes do nosso ponto de vista. Vocês já viram aquele desenho que tem 2 pessoas, uma de cada lado, e de um lado tem a pessoa enxerga um 6 e do outro lado a pessoa enxerga um 9? A situação é a mesma, mas o ponto de vista é diferente. Então que tal sair do seu lugar, de ficar falando, só falando, e parar para analisar a mesma situação pelo ponto de vista do outro? O lugar mais difícil de se estar é no lugar do outro. Quem censura um mofador atrai para si a zombaria. O que repreende o ímpio arrisca-se a uma afronta. Não repreendas o mofador, pois ele te odiará. Repreenda o sábio e ele te amará. A pessoa que é capaz de receber uma correção, ela é muito inteligente. A gente tem que aprender a escutar. Às vezes você tem uma circunstância, uma relação, seja ela qual for, e que seja teu filho tá reclamando que não tem você, que você não tá dando atenção pra ele, e no seu ponto de vista você tá dando. Mas em vez da gente se sentir não valorizada, que tal parar para olhar essa reclamação do outro como algo que ele está sentindo falta? Para você, às vezes, você está dando o seu melhor, só que você, às vezes não é o suficiente para o outro. Às vezes não é o suficiente para tua criança.
Mas a sua criança não queria que você desse aquele brinquedo para ela. Ela queria o quê? Ele queria o quê? Que você estivesse mais presente, que você estivesse com ele ou com ela ali fazendo aquele desenho. Olhando para ele, para ela nos olhos, dando atenção. Às vezes o que a gente está dando o nosso melhor. Só que por que acaba falhando? Porque a gente não para analisar. A gente não para perceber a necessidade do outro. A gente só vê o que está fazendo, o que está sobrecarregado, o que está ali, e não vê o que o outro está precisando. Aí entra também as linguagens do amor, gente. Pra você, às vezes você gosta de presente. Pra você dá amor através de presente. E às vezes nem é a sua. Mas quando você era criança, às vezes era o que você recebia. Às vezes você não tinha a presença dos teus pais. E eles te davam o quê para tentar suprir essa necessidade? Te davam coisas, te davam presentes. E você assimilou inconscientemente de que quando você ama teu filho, você quer dar, mas dar o quê? Você já parou para perguntar o que é importante para ele? Você já parou para perguntar para sua amiga, para seu amigo, para seu esposo, para sua esposa, o que faz ele feliz? Você já parou para reparar? Porque às vezes as pessoas nem sabem, gente. A gente pergunta e a pessoa fica... Repara. O que faz o outro feliz? Esteja presente. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue fazer com nós mesmos. Com nós mesmos. Então, amar não é amar o outro do jeito que você quer, do jeito que você gostaria que o outro fosse. É amar do jeito que o outro é. É dar amor do jeito que o outro gosta de ser amado. Entende que tem uma diferença bem grande? E tem a diferença entre amar e gostar. Existem pessoas à nossa volta, à nossa família, pai, mãe, filho, esposa, do meu ponto de vista, né? Eu passei por um divórcio. E pra mim, apesar de falar, foi muito desafiador eu ter que largar, porque eu sentia a sensação de que eu tinha falhado. Então, eu sou super a favor da família, mas eu sou contra dizer, não, é casamento. Às vezes a gente tem algo para aprender ali. Existem muitos casos de abusos, de violência, que a pessoa não tem que estar ali. A pessoa tem que ter sabedoria para isso. E muita coragem, porque às vezes é muito desafiador isso aí. Mas eu sou a favor da família, mas eu acho que a gente tem que conseguir analisar as circunstâncias. Aonde cabe, aonde tem que ficar ou não. Pai, mãe, filho, isso é uma relação indissolúvel. E você nasceu nessa família, porque os aprendizados que você tem que ter ali... Não, porque família você pode falar, eu não tenho mais relação com meu pai, com a minha mãe, morreu, eu não vejo, eu escolho não ter. O sentimento sempre fica. Por mais que não esteja a presença física, aquilo é algo que você precisa trabalhar em você. Porque o marido, o namorado, a esposa, muitas vezes a pessoa larga. Só que não adianta, porque você atrai pessoas com relações muito parecidas, que vão te fazer sentir da mesma forma. Então a gente precisa tratar todas essas emoções, essa forma de enxergar o mundo na raiz, na base. Que a base é o quê? A base é a sua família. A base é a minha família. E você nasceu nessa família com acordos. Aí já vou para um lado que eu não sei se cada um a sua religião, só... Como é que isso não é religiosidade? Para mim isso é mecânica quântica, espiritualidade. Mas você nasceu com esse aprendizado. Então, quando a gente enxerga com esses olhos, é mais fácil a gente entender. E a gente parar de querer mudar o outro. Querer que o outro seja diferente, que o outro faça diferente, que o outro agisse diferente com a gente. Não resolve. Qual chavinha tem que mudar em você para que você enxergue essa situação com outros olhos? Para que você aprenda, para que você tenha um comportamento diferente. E saia do papel de vítima, coitada, sofredora, para um papel de que ofereceram o melhor que puderam para mim. Minha vida tá aqui, eu sou perfeita. Porque se a gente acordasse hoje só com o que a gente agradeceu ontem, e a Bíblia fala, gente, a quem mais tem, mais lhe será dado. E a quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Então eu sempre vivo batendo na tecla da forma correta de orar. E a oração é todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, não é aquele momentinho que a gente tá ali orando. Que você tá de joelhos, que você tá orando, que você tá com a Bíblia, que você tá aqui.
Não, é sempre. É tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente é um pedido para Deus, é um pedido para o universo. Então, o que tem passado? E o ser grato não é a gente ensina a criança, dá um presente, como que fala? Obrigado. Eu não gosto nem de obrigado, porque obrigado, a etimologia da palavra vem de obrigação. A pessoa não é obrigada a fazer isso por você. E isso não é ser grato. Alguém está me dando alguma coisa. E mesmo que seja por essa visão, pensem o seguinte. Hoje vocês acordaram, dá um exercício, fecha os olhos. Hoje vocês acordaram sem enxergar, sem essa capacidade. O que você faria? Qual o sentimento? Qual é a sensação? De olhar para um lado, olhar para o outro, não conseguir saber aonde pisar, onde estão as coisas. Qual é essa sensação? E agora vai. O que você faria? O que você entregaria? Que dinheiro que você tem que você entregaria para que você tivesse isso de volta? Para que o seu filho tivesse isso. Então percebe o quão importante é algo que muitas vezes você não dá valor. Os seus olhos. Rafa, quem tem deficiência visual? Ok. Qual o aprendizado? Gente, às vezes as pessoas que não enxergam são as que mais enxergam. Porque foi tirado um sentido e foi aguçado o outro. Isso é um exemplo de que, será que você está sendo grato pelo que você tem? Pela sua pele, pelos seus olhos, por você poder falar, por você poder escutar. E às vezes a gente foca demais no que falta. Eu queria aquele carro, eu queria tal coisa, eu queria não sei o que lá. E o que você já tem, que vai te proporcionar, que vai te ajudar a conseguir tudo isso, você está valorizando? Você está vibrando por você já ter isso? E você é rico, porque já pensou se você não perdesse visão, perdesse alguma parte do corpo, se o filho adoecesse, se você adoecesse, e você pudesse ser a bilionária. Você entregaria tudo isso para ter essas coisas de volta? Para salvar alguém que você gosta? Para salvar a sua vida? E você já tem tudo isso. Então, para te ajudar a alcançar essa prosperidade toda que às vezes a gente enxerga de forma errônea, e não que não seja importante, é importante, e eu quero que todo mundo alcance isso, inclusive eu, o bilhão, trilhão, bora lá. Mas se você não é grato nem pelo que você tem, às vezes você até alcança outras coisas materiais, mas você continua com a sensação de infelicidade de não ter. Então, que tal olhar para todas essas bênçãos que você já tem e agradecer? E vibrar nessa coisa, e fazer as coisas. E quando a gente faz isso, todos os nossos comportamentos, as nossas ações, elas são embasadas nessa alegria de viver, nessa gratidão. Aí o que a Bíblia fala? A quem mais tem, mais lhe será dado. Rafa, a pessoa ela está vibrando na gratidão. E, gente, a gratidão não é o dizer, é um comportamento, é um jeito de ser. É a pessoa que enxerga a beleza nas coisas, que valoriza o que as coisas têm as pessoas, as circunstâncias têm de bom. Quem foca nos defeitos, nos problemas, não é uma pessoa grata. Porque defeito todo mundo tem. Eu tenho inúmeros defeitos, como eu também tenho inúmeras qualidades. Como vocês também têm inúmeras qualidades e também são muito falhas. E qual o problema de quando a gente tem uma relação mais próxima, aquilo às vezes vai se desgastando? Por quê? Porque a gente consegue enxergar melhor o defeito dos outros. E até então a gente só via mais as qualidades. Quando você fica pouco tempo com o outro ele vai te entregar aqui naquele tempo o que ele tem de melhor ali. Às vezes nem é tão bom, mas é que a pessoa tá tão mal naquele momento que até o que ela te entrega que era pra ser bom tá meia boca. Mas você enxerga só mais o lado bom. E quando você tá mais tempo, a gente passa a permitir que o outro nos enxergue na totalidade. Aí o outro
começa a enxergar mais as suas falhas. Você consegue enxergar mais as falhas dos outros. Aí você quer que o outro mude, que o outro mude, que o outro mude. Aí você fica fazendo o quê? Pondo foco no problema, pondo foco no que tá te agradando. E onde a gente põe foco, expande. Aí o outro não vai se sentir amado, não se sente aceito, não sente acolhido. Consequentemente, o comportamento dele com você vai começar a virar um cabo de guerra e não os dois para uma mesma direção. Entende? O nosso comportamento também induz o comportamento do outro. Se eu chegar pra você e falar assim, nossa, mas você é chata, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, você é intolerante, né? E toda hora eu estou falando isso. Sem te validar, daqui um pouco, você vai me ver e você já vai chegar sempre toda chata, toda intolerante. Por quê? Porque você nem se empenha pra agradar o outro. E é inconsciente. Você fala assim, inconscientemente, se o outro já tem essa fama, já fala isso, você é mesmo. E o mesmo funciona pros filhos. Gente, até hoje eu sou meio desorganizadinha, né? Não é muito, adoro coisas organizadas, mas não sou a guria organizada das galáxias. Eu sou muito criativa. Mas não sou aquela guria que tá tudo no lugar, bonitinho. E de onde veio? Eu, quando eu comecei a estudar isso, eu falo, gente, ó o que pai e mãe faz com o filho. Sem saber. Porque a gente não estuda pra ser filho, pra ser pai, pra ser mãe. Como a gente também não estuda autoconhecimento. E pra eu entender isso também, eu preciso conhecer a mim. Então, assim, nossa, mas você é desorganizada demais. Você é desorganizada demais. O que a criança faz quando você faz isso? Você acha que quando você fala que a criança é desorganizada, ela vai lá no quartinho dela, vai pegar os brinquedos e vai guardar? Vai largar. Qual que é o negócio? Eu já sou mesmo, vou deixar e vou fazer outra coisa. Agora você chega pro teu filho e validar, por mais que ele seja desorganizado, você validar quando ele organizou os brinquedos dele, você vai estar incentivando ele a fazer aquilo. Por quê? Porque ele quer a tua aprovação. Ele quer a tua demonstração de carinho. Ele quer ser aceito, premissa de todo ser humano. Quer ser amado, valorizado e pertencente. Aí sim você motiva. Porque a motivação ela não vem na cobrança. A motivação vem na validação do comportamento que você quer que ele tenha. Por quê? Porque ele quer ser aprovado de novo, ele vai e faz. Só que lembre-se sempre, jamais associar o seu amor a alguém, a seu filho, a sua filha, pelo comportamento dele. Porque ele tem que entender, a gente tem um negócio chamado pirâmide do indivíduo, uma piramidezinha em 3 níveis, que é o ser, ter e fazer. Ser, fazer e ter. O ser é a base, eu sou, por isso eu faço, por isso eu tenho. E o que acontece é que às vezes está totalmente invertido, está fora de lugar. Então não interessa o comportamento do teu filho, do teu companheiro ou tua companheira. Entenda que você ama. Demonstre isso. Isso traz segurança para a pessoa. Entenda, ok, se eu te amo, só que aí eu imponho limites. Isso dá certo, isso não dá, isso cabe, isso está errado, isso eu não tolero. Assim eu fico feliz, assim eu não fico. Mas eu te amo. Mas aí você põe limites. E o amar é uma coisa, gostar é outra. Se a gente vai para uma relação conjugal, gente, é um treinamento conviver com o outro. Como também é um treinamento conviver com nós mesmos. São escolhas. São permissões que a gente dá. Na verdade, todo o abuso que a gente sofre, seja de qualquer relação, é porque você permite. Impor limites é um ato de amor, tanto com a gente quanto com o outro. E o impor limites é ser justo também. Porque eu não sou justa com o outro quando eu não falo e eu não dou a oportunidade para o outro aprender. Para que cada um faça a sua parte. Para manter a harmonia. Manter o amor. Manter a paz. Porque senão às vezes a gente cria monstrinhos na nossa cabeça. E o outro não tá nem sabendo. Então quando você não mostra isso, não dá oportunidade para o outro, e o outro mostrar o ponto de vista e fazer um alinhamento... Gente, existe uma diferença gigante entre afrontar e confrontar. O confronto é importante em qualquer relação profissional, conjugal. Por quê? Porque você dá a oportunidade de fazer alinhamento, de crescimento.
de aprendizagem, de entender, de ter ideias, de arrumar soluções. Isso é um confronto. O afrontar é você querer bater de frente, é você, em vez de querer engrandecer e arrumar solução, é você detonar o outro. E qual é a diferença de um comportamento para o outro? O que embasa esse comportamento. O embasamento é no amor ou na dor? Você está falando aquilo porque você está magoada e você quer magoar o outro? Ou você não? Não deu certo isso, eu entendo, ok, passou, tô bem. Você dissociou o que acontece com o seu valor, ao que o outro fez para te magoar. Não, o outro tá magoado. Você pode olhar, o outro tá magoado. Cada um busca o seu crescimento, sua evolução pessoal. E dissociar. Então, entenda, o confronto é importante. O confronto cresce, faz com que as pessoas cresçam e evoluam. A afronta acaba com as relações, acaba com... ia falar denigre, mas não é essa palavra que eu queria falar. Estraga as relações. Sejam quais forem, para os diversos pilares da vida. Seja profissional, conjugal, amizade... Então é muito importante essa diferença de confrontar e afrontar. Dá ao sábio, tornar-se-á ele mais sábio ainda. Ensina o justo e seu saber aumentará. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Porque por mim se multiplicarão teus dias, e ser-te-ão acrescentados anos de vida. E sempre quem? Gente, lembra que por mim é sempre o quê? A sabedoria. Quando a gente tem sabedoria, as circunstâncias ruins passam mais rápido, porque a gente sabe lidar, a gente foca na solução e não no problema, a gente foca no confronto e não na afronta. Já ouviram falar em somatização? Quando a gente não sabe lidar com as situações, quando a gente não tem a sabedoria, quando a gente toma a ofensa do outro, a reclamação do outro como dor, a gente vai lá o quê? Não sou valorizada, isso, aquilo. A gente pensa, gera um monte de sentimentos ruins. Todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento ele vai ter uma resposta bioquímica. Então você está injetando no seu organismo, pensa que está colocando remedinhos que te fazem mal, veneninhos. Então, se você envenena o seu corpo, literalmente. Então, isso, ele adoece. Isso, ele vai trazer problemas, doenças. Então, para cada sentimento, para cada coisa ruim que você está colocando ali em você, vai pegar uma parte. Chega um momento que as emoções, elas vão se tornando doenças físicas. Então, por isso que quando a gente tem a sabedoria, você acrescenta anos de vida. Porque de vida, às vezes a pessoa não tá nem vivendo, gente. Ela tá viva ali, mas ela tá no caixão, tá vegetando. De tão infeliz que é a vida dela. E será que era pra ser assim? Não, a gente foi feito pra ter vida e vida em abundância. Mas dá pra ser leve? Dá pra desapegar das coisas ruins? Às vezes a pessoa te magoou, te fez alguma coisa em algum momento, porque ela não soube fazer diferente. Às vezes assim, é um aprendizado atrás do outro, gente. Só não tem como a pessoa querer ser legal com você se ela não é com ela. Não tem, é super desafiador a pessoa dar amor se ela não recebeu. Se ela não se sentiu amada. Pessoas curadas curam. Pessoas magoadas magoam. Às vezes você acha que está dando amor, que você é alegre, que você... Como será que é você mesmo? Vamos pegar aquela sua relação mais difícil, mais desafiadora. Será que se a gente chegar para essa pessoa e perguntar sobre você, ela vai falar de você da mesma forma que você fala de você, que você veria a situação? Isso para mim foi uma mudança de chave gigante. Eu sempre me vi uma pessoa super boa, super generosa, que quer o bem do outro. E um belo dia eu vi que minha mãe tinha uma visão diferente disso. E aquilo, meu chão abriu. Só que, apesar de ter sido um momento de dor,
Quando a gente consegue pôr luz e olhar aquilo sem um olhar de ofensa, fala, gente, o que eu tô fazendo que o outro tá se sentindo assim? Qual é o meu comportamento que o outro tá tendo essa visão de mim? O que eu preciso fazer um ajuste? Porque não é assim que eu sou. Não é essa a minha intenção. E eu sempre embasava o que eu fazia, embasado no que o outro fazia. Ah, mas se eu fiquei brava é porque ela fez isso. Ele fez isso. E percebe que a gente responsabiliza o outro pelas nossas ações. A gente muitas vezes dá o poder da nossa vida, da nossa farmacinha, da nossa medicação interna que a gente faz na mão do outro. E às vezes é tão desconhecido. Você tá no trânsito, a gente fechou e você vai falar da mãe dele, vai xingar a mãe dele. Ah, você quer me matar. Será que a pessoa quis fazer isso mesmo? Não, a pessoa só estava desatenta, tá preocupada com alguma coisa. Quantas vezes você já fez isso? E você queria matar o outro? Então percebe que a gente às vezes tem um olhar meio negativo, meio ruim pra tudo. Quantas vezes você foi fechada no trânsito e você xingou a mãe do cara, mesmo que você não tenha falado? Falou que o cara era louco, sem noção. E quantas vezes você foi fechado no trânsito, e você conseguiu ter a sabedoria e o discernimento de falar, vai com Deus também, tá preocupado com alguma coisa, vai, Deus te abençoe, tá tudo certo. A situação é a mesma. Quantas vezes você agiu de uma forma, quantas vezes você agiu da outra. E eu tenho certeza que você é uma pessoa incrível. Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. E a gente tem essa tendência a ser amor, a ser paz, porque isso é o que faz feliz, gente. Vocês já perceberam que quando a gente faz as coisas certas, quando a gente vibra no amor, quando a gente faz o bem pra alguém, quando você presenteia alguém, quando você age embasado em sentimentos bons, você vibra diferente, você tá feliz, você tá alegre, você tem aquela sensação de satisfação. E quando você tá magoado, quando você magoa alguém, quando você fala palavras, aquilo te faz mal. Você já parou pra sentir e perceber isso? Isso é o quê? Deus te mostrando que quando você faz as coisas certas, isso te faz bem. É esse o seu caminho. Você tá aqui pra amar, pra ser feliz, pra viver na alegria, na paz, dando risada, prosperando, podendo usufruir de tudo que tem de melhor nessa terra, físico, material também. Apesar de sermos seres espirituais, a gente tá na terceira dimensão. Então a gente tem coisas, mas a gente é capaz de criar e usufruir. Se você não tá conseguindo usufruir do que você já tem, da sua visão de tudo, das coisas da sua casa, de você poder ter um lar, poder ter uma cama, você acha que vai vir aquela coisa das galáxias e você vai realmente ser feliz? A felicidade não é as coisas materiais somente. E a gente só enxerga isso, muitas vezes, no momento de dor. Quando você perde um ente querido. Que aí você dá valor. Por que a Bíblia fala que mais vale ir a um velório do que a uma festa? Porque no velório, as pessoas estão ali verdadeiras. Não todas, mas de maneira geral, né? Estão ali no sofrimento de ter perdido alguém. Do amor que eu dei, eu deixei de dar, da desculpa que eu pedi, eu deixei de pedir. E às vezes na festa, às vezes você faz festa até pra agradar quem não merece nem tua companhia. Pra mostrar pros outros algo que você não... Então é o ser verdadeiro, dar valor ao que tem valor. Às vezes as pessoas mais ricas, quantos, gente, são extremamente infelizes, estão todos dopados de remédio. Não são os bens materiais que fazem a verdadeira felicidade. São importantes, são. E quero que todo mundo tenha. Desejo. Mas só ele não traz a felicidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência.
porque por mim se multiplicaram anos de vida. Tu és sábio, é para o teu bem que o és. Ou seja, a sabedoria você não faz porque o outro merece, para a felicidade do outro, não. Se você sabe, você é feliz. Você vibra nisso. Se o outro te ofende, é problema dele, é o que ele tem para oferecer, não é o que você tem. Então isso te dá alegria. Te dissociar do comportamento do outro é incrível. Mas se tu és um mofador, só tu sofrerás as consequências. Já viu que não perdoar, desejar o mal pro outro é tomar veneno e querer que o outro morra. Então só tu sofrerás as consequências. Por quê, gente? Literalmente, novamente, a gente tem um campo eletromagnético. Então o que você está vibrando, você atrai isso pra você. Percebe assim, um dia que, sei lá, que você não tá tão bem, que você já acordou logo cedo, bateu o dedinho no pé do sofá, machucou, tá tudo uma merda. Aí aconteceu, alguém te fechou no trânsito, você já estressou ali. Percebe que você vai desencadear um monte de circunstâncias que vão deixar o teu dia manhanha. Então você vai atraindo, literalmente. Agora, quando você tá bem e tá tudo certo, e você tá sendo generoso, você parou pra velhinha passar na faixa, você vai vibrando nessa energia de que beleza, de alegria, felicidade, e vai te acontecendo coisinhas ou coisas grandiosas que vão aumentar isso em você. A gente vibra, é um campo eletromagnético, que a gente emana para o outro, vem, e vem com bem mais intensidade. E se a gente for olhar também para a parte bioquímica, que são os hormônios, que eu já falei, pensamento, sentimento, gera uma produção hormonal. Quando você produz sentimentos bons, quando você contribui com alguém, quando você sorri, quando você vai produzir substâncias de bem-estar, isso vai fazer bem para o seu corpo, vai te dar como se fossem remedinhos que te fazem bem. E o contrário também é a mesma coisa, é verdadeiro. Sentimentos ruins envenenam, cortisol, estresse, doenças. Então, o que você escolhe para você? Você escolhe produzir essas coisinhas boas? Ou você escolhe se depreciar, se envenenar, se amargurar, adoecer? Gente, é escolha. É intencional. Eu entendo que muitas vezes tá 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos com esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento que tá envenenando o teu corpo. Aí a gente tem uma trilha neural, aí vamos pra parte neurológica. Ok, o corpo vicia, ele precisa dessa substância e ele vai buscar inconscientemente circunstâncias pra isso. Beleza, mas eu tô aqui, eu tô te falando, você já tem consciência disso. Então agora você tem escolha. Você vai escolher o quê? Tá, eu vou escolher me sentir bem. Eu vou escolher me sentir valorizada, valorizado. Aí quando acontece uma circunstância, o cérebro faz um looping. Você entendeu aquilo, o teu corpo já vai começar a produzir aquela substância. Porque ele precisa dessa substância bioquímica. É como um viciado em cocaína. É uma substância, a droga, não vou pegar e falar da cocaína. É uma substância externa que você não, uma pessoa consome e põe para dentro do organismo. A emoção, ela é uma vitalidade, uma vitamina, ou ela é uma droga também. Que o corpo precisa daquela substância. Então, aquela circunstância que você cria, que você atrai para sua vida, é um meio que o teu organismo tem de suprir essa necessidade química dessa substância. Então, beleza, aconteceu uma circunstância, e você a tua resposta automática vai continuar sendo aquela. Por quê? Porque você tem uma trilha neural super fortalecida e você tem a necessidade química daquela substância no teu organismo, como um viciado em drogas tem da cocaína. Só que aí você já tem a consciência, você já sabe, você é um ser pensante, você é inteligente, e você, Rafinha aqui já te explicou como funciona, aí você vai ser intencional. Epa, a resposta automática veio, mas agora eu vou parar,
eu vou analisar e é isso mesmo? Será que a realidade é isso ou eu que tô sentindo? E tá, analisei isso. Mas qual é o resultado que eu quero? Embasado na minha escolha racional, você vai ter um comportamento que vai te levar em direção ao teu desejo. A paz, que é sempre para coisas boas, para solução, para paz, para alegria, para o amor, para o respeito, começando com nós mesmos. Mas tudo tem como dizer. O meu comportamento, se eu quero respeito, vai adiantar eu ficar gritando? Isso é respeitoso? Se eu quero amor, vai adiantar eu falar ofendendo o outro? Não. Eu preciso oferecer o que eu quero de volta. Rafa, eu tô no começo do processo. Eu não consigo ainda ter esse comportamento. Então, beleza. Então, não responda nada naquele momento. Cala, porque até o burro, gente, quando ele cala, ele sai de sábio. Então, fale menos. Não sabe o que falar, não fala. Olha, respira com cautela. Sai de campo. Digere aquilo. Arrume a sua casa, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Dê um tempo para baixar aquela produção hormonal toda inadequada e tenha um comportamento adequado. Seja intencional, saia da entropia. De novo esse terminho. A entropia é o quê? A gente sempre age do jeito um furacão. Aí a gente tem o mesmo resultado, e o resultado que muitas vezes você não quer. Então, para o resultado que eu quero, eu vou ter o comportamento adequado para, pensando. Vou ser intencional. Lembra, para eu sair da entropia, eu preciso de ações que vão me levar para lá, pro lado que eu quero. Esse é o seu aprendizado nessa vida. Esse é o seu aprendizado para essa circunstância. E isso a gente pode levar para N situações. Todas, na verdade. O como agir, o como fazer, é como essa resposta que a gente deve dar, esse entendimento da nossa parte neurológica, essa parte neural que a gente tem, ela serve para todos. O caminho é o mesmo. Então, sempre respira, olha, analisa. Não vá por emoção. Porque a emoção é enganosa. Por quê? Porque muitas vezes os teus pensamentos, os sentimentos, o teu coração, ele está embasado na amargura, no ódio, no rancor e no não perdão. Rafa, mas o que tem a ver isso com ressignificar a relação com os meus pais, com isso no meu trabalho? Tudo. Tudo. Porque a forma que você enxerga o mundo, a forma que você age, é embasado naquela forma que você se vê naquela relação. Que muitas vezes veio no seu ponto de vista, e muitas vezes não é nem a realidade. Eu já falei do que aconteceu comigo aqui. Embasado em não ser valorizada, em ser desrespeitada, não ser validada. Então a gente replica. Por isso que é importante trabalhar nossa criança, trabalhar nossas relações lá atrás. Porque enquanto eu gostaria que o outro tivesse agido diferente, eu não... Qual o pensamento ali que tem por trás disso? Eu não fui valorizada. E, consequentemente, essa é a forma que você se enxerga. Uma pessoa sem valor, uma pessoa que as outras pessoas não te valorizam. Entende? E isso serve, a gente tá falando desse exemplo, porque é o que é mais fácil pra mim, porque eram os meus vícios emocionais. Agora, o detalhe é, qual é o seu? Como você enxerga o mundo? Pega uma cadernetinha, abre um bloco de notas no celular. Nunca é o que te fizeram. Nunca é a circunstância, o fechamento no trânsito, o atraso, não sei das quantas, alguém que foi legal ou não foi com você. Não importa o que te fizeram. Nada tá fora, lembra que tá dentro. O que você vai anotar é o quê? O que eu estou sentindo. E você vai começar a reparar que esses sentimentos, eles são repetitivos. Gente, uma vez eu tava em Curitiba fazendo um treinamento, fazendo um curso, e eu peguei um Uber pra eu sair do treinamento e pra onde eu tava hospedada. E a gente conversando, a gente ficou mais de hora. O cara parou de trabalhar, a gente ficou 1 hora em frente onde eu ia ficar, porque ele queria conversar. Aí, eu falei, eu tava fazendo na época, não lembro que curso. Eu ia falar que era formação em coach, não era. Foi um outro curso, isso eu já tinha feito. E ele querendo entender.
O cara acabou me confidenciando que ele tinha feito teologia para entender Deus. Olha até onde vai. E por que, na verdade? Porque o irmão dele tinha sido assassinado. E ele não se conformava com isso. Mas aí o detalhe é, ele me disse assim, se eu tô num semáforo, num trânsito, e eu vejo alguém pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, pedindo um alimento, aquilo me dá raiva. Falei, interessante, fala mais. Porque a raiva, nunca me deu raiva de eu ver alguém no trânsito pedindo comida, pedindo uma ajuda. Nem sempre eu contribuo. Quando toca meu coração, eu dou. E às vezes dou um valor, e às vezes eu não dou nada. Porque eu não sinto no meu coração, não sinto aquilo verdade, e não vai. Mas nunca tive raiva de alguém. E por que essa pessoa tinha raiva? Porque a raiva, gente, não é só para essa circunstância. O que a gente tem que entender que a raiva, nesse exemplo, nesse motorista ali, está presente em diversas circunstâncias da vida, as mais diversas. A gente só replica a forma que a gente enxerga e sente nas circunstâncias. Às vezes a pessoa, por mais pacífica que ela aparentemente seja, o que ela acha que ela é, qualquer coisinha, às vezes bateu um dedinho, às vezes, sei lá, derrubou uma gota d'água no caderno, ela percebe, ai, que raiva. E a pessoa super pacífica, ai, não. Às vezes ela tem uma raiva contida, mas a raiva está presente no corpo dela e muitas vezes corroendo aquele corpo. E muitas vezes não, com certeza tá, né? Tá adoecendo. Por quê? Porque tira a vida do corpo. Sentimentos ruins envenenam, corroem, adoecem. Por quê? Porque lembra que todo sentimento é um remedinho, é uma vitamina, um veneninho que você tá consumindo. A conta gotas. Aí você tá ali há quantos anos remoendo aquilo? Há quanto tempo você tá envenenando seu corpo? Quanto você tá querendo o seu bem se você tá fazendo isso com você mesmo? Foca na solução, gente. Foca na solução. Em sentimentos bons, em atitudes boas, em pensamentos bons. Desliga do que não convém. Qual o aprendizado que você tem que ter com aquilo? Conseguir se libertar desse sentimento ruim que é teu, não é da pessoa. A pessoa, gente, na mecânica quântica, a gente entende de que as pessoas são nossos atores. Ah, Rafa, o que é isso? A pessoa tá ali naquele momento para trazer à tona o que tem em você. Quando isso não tá mais presente em você, parece que as pessoas, as relações que não são para ficar, elas se dissolvem. E se é pai, mãe, filho, filha, a relação se transforma. Por quê? Porque aquilo... Por que se transforma? Porque aquilo não se conecta mais com você. Porque isso não tá mais em você. Você não tá sendo assim. Por que com uma amizade... Ah, você era amiga da pessoa há tanto tempo e de repente, em um determinado momento, parece que as pessoas se afastam. Mesmo que esteja uma relação tudo bem, acaba se afastando. Porque você não tem mais conexão com aquilo. O jeito que a pessoa pensa, o jeito que a pessoa faz não condiz mais com o que você vê e o que você quer. Então, a gente consegue dissolver isso. Como num passe de mágica. Ai, gente, como é bom ter entendimento, buscar a sabedoria. Isso traz vida. Bora lá, vamos terminar aqui. A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe de nada. Ela se assenta à porta de sua casa, numa cadeira nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viandantes, que seguem direito seu caminho. Quem for simples, venha para cá. Aos insensatos ela diz, as águas furtivas são mais doces e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Ignora ele, que ali há sombras. E quem os convidados da senhora loucura, que é o quê? O que não é sábio, o que não é sensato, jazem nas profundezas da região de onde? A loucura, a insensatez dos mortos. E os mortos, gente, mais uma vez, não é só é quem já morreu. Não tem só esse sentido de adoecer, de matar. É o quê? Quem não tem vida. Quem não tem vida está morto, mesmo estando em vida. O que é para ser mais fácil?
Viver em paz, no amor, na alegria, na abundância. Ou na raiva, no rancor, na amargura. Como que seu dia vai ser mais leve, mais feliz? Vibrando em quê? É escolha. E você escolhe através do seu comportamento, dissociando você do que te fizeram. Quando você para de julgar, você já dissocia. É treino. Ah, hoje consegui. Aí beleza, você conseguiu, aí daqui um pouquinho você não tá tão bem, você não consegue mais. Mas você consegue perceber essa sua mudança. Aí você, epa, eu escolho isso. Aí você vai pro seu comportamento, cancela pensamento ruim, cancela. E o que você escolhe? Rafa, eu tô triste. Ok. Você tá triste, você vai escutar a música que vai ficar na fossa? Que vai falar de sofrência, que vai largar? Não. Gente, processo de formação de crença. É o que a gente fala, escuta. Todo comportamento gera sentimento gera ação. Então eu já falei outro dia sobre música. Tô de manhã. Então de manhã, gente, é o momento que eu escuto louvores. Vou falar da minha rotina. É o momento que eu acordo, que eu vou me conectar a Deus, que eu vou agradecer, que eu vou pedir proteção, que eu vou agradecer pelos meus, que eu vou orar pelo meu dia, pelo dia das pessoas que eu amo. É o momento que eu quero paz, serenidade. A música ajuda. Eu já fiz exercício outro dia com a música. Rafa, não tô nem prestando atenção na música, eu tô saindo pra dançar. Não importa se tá prestando atenção ou não. Aquilo vai entrar em você. O jornal, gente, eu não assisto TV há anos. Quando você gera abstinência daquilo e você tem contato, você percebe como mal te faz. O jornal, que só fala disso, daquilo, angústia, medo, que é o quê? É uma mídia para controlar as pessoas. O que aquilo gera de sentimento em você? Felicidade ou angústia, medo? Então o que você está procurando buscar? A música que você está escutando, gente, tarefa de missão do dia. Prestem atenção nas músicas que vocês escutam. O que cabe? Você escolhe vibrar no amor, na alegria, na felicidade. Você vai escutar a música que o cara meteu a guampa na mulher, a mulher meteu a guampa no cara, que tá todo mundo sofrendo? É inteligente isso? Então perceba, conecte-se com você, perceba as suas emoções, os seus sentimentos e escolha. Isso aqui tá fazendo bem, isso aqui não tá. Terminei a música, o louvor, a paz, vou treinar. Eu quero o quê? Uma música que me traga mais ânimo. Depois, eu preciso trabalhar, eu quero uma coisa mais serena. Beleza, o que eu vou fazer? Vou colocar uma música que favorece isso. Então perceba que eu consigo trabalhar todas as minhas emoções também com música. E cuidado com a letra. Cuidado com o que você escuta. Tem o sertanejo que é bom e a maioria não presta. Assim, a letra, cuidado, o povo tem que ter mais sabedoria pra fazer. Como também tem muita música que é louvor, que é pra ser de Deus, que te vai fazer sentimentos ruins. Então não é porque tá falando que tá na igreja que tá bom. Você tenha consciência da sua vida e que aquilo te produz. É uma música, é um louvor, ele tá falando de Deus, mas quem fez foi a pessoa, e que pessoas às vezes não têm consciência de PNL e neurociência. Então essa música tá te falando coisas que vão te engrandecer, que estão te fazendo ter esperança, que estão te fazendo agir, que estão mostrando que você é uma pessoa amada por Deus, ou não, tá ali os seus problemas, você tá chorando, você não... Então, atenção. Vigiar e orar. Não é nem orar e vigiar. É vigiar e orar. E vigiar é o quê? Começa pela sua casa, que é seu corpinho. Pensamento e sentimento. A música tá me trazendo uma coisa boa, tá me ajudando a ir para um caminho que eu já escolhi. Top, bora lá. Se não, quanta gente? Tem minhas playlists. Em um determinado momento eu tô escutando, tô vendo que aquela música tá falando uma coisa que não tá me trazendo uma sensação boa, tá me falando de sofrência, tá falando de sofrimento. E o sofrimento faz parte da vida. Ok, mas é o quê? Foca na solução e não no problema. Tá ali pra eu aprender alguma coisa. Mas eu não tenho que ficar na fossa ali porque eu tô com um problema. Não vai adiantar nada. Então a gente foca na solução. Então mesmo a música, mesmo que seja um louvor, tô sentindo que aquilo tá me colocando numa situação de coitado e aí viver naquela fossa, eu excluo da minha playlist. E é o que eu recomendo que você faça com as suas. Então, cuidado com o que você vê, o que você escuta e o que você fala. Porque tudo isso vai te trazer um pensamento, um sentimento, e isso vai uma ação adequada ou não para o resultado que você quer. Que é o quê?
Vibrar no amor, na alegria, na prosperidade, na abundância, na paz, na saúde e tudo isso. Tá? Então, bora finalizar nossa live. Gratidão aqui pela companhia de vocês. Só pra te lembrar que você é muito amada, muito amado. E que você nasceu pra ter vida e vida em abundância. E abundar é o quê? Eu tenho tanto pra mim, eu sou tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do amor, que eu só tenho isso a oferecer pros outros. Por onde eu passo, eu consigo ser sal e luz na vida das pessoas, porque eu sou na minha também. Um dia abençoado pra todo mundo. Fica com Deus.